Saudações, estamos aqui mais uma vez para que a gente possa dar continuidade a esse estudo que temos tomado alguns vídeos com ênfase no Egito Antigo, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que eu já apresentei em outros canais. Um deles foi o grande canal Máquina de Mistérios, e que eu também recomendo ao pessoal que gosta muito de ufologia e de outros temas, mas sobretudo a arqueologia, e que hoje, tendo em vista essa divulgação de novos mistérios das pirâmides em Gizé, eu fiz um apanhado de coisas e que até já citamos em alguns dos últimos vídeos, mas vamos ver com imagens, coisas que eu não mostrei, e num contexto mais geral do que você pode até conhecer pessoalmente com certa facilidade se for ao Egito. Muito bem, o Egito misterioso, esse é o nosso tema desse nosso apanhado aqui geral, e que vamos conversar com vocês. Então tudo começa lá no período pré-dinástico, onde o Egito fazia já algumas anotações, e vai até antes de 3100 a.C., um período gigantesco, e que foi na maior parte registrado pelo sacerdote Maneton. Foi ele que falou sobre os soberanos divinos, que a gente já citou em outra oportunidade, e que foram esses seres aí que fundaram o Egito 12.000 anos antes de Cristo. Eles eram pessoas diferentes, vindos do oeste, e que encontraram o Egito dividido nas mais variadas tribos ao longo da borda do Nilo, Pois bem, eles meio que tiveram uma estratégia de não ensinar tudo a todos os povos. Alguns indivíduos ensinaram a determinada tribo sobre agricultura, outra tribo aprendeu sobre astronomia, outra aprendeu sobre medicina, outra aprendeu sobre a questão até de leis universais sobre divino, nova forma de fé. Isso tudo está registrado sim na tradição esotérica, para quem procura, e também citado na obra de Platão, que nós também já referenciamos nos vídeos anteriores. Mas sobretudo a tradição esotérica ou seja, a grande tradição antiga que passa até os nossos dias essa realidade, que quase sempre não é aceita, ou aceita como meramente mitológica pela arqueologia tradicional. Então, realmente, de tribos isoladas que mal sabiam se manter, de repente explode essa nova civilização, formando o berço de muitas coisas que nós ainda temos hoje na nossa vida moderna. E não só isso, mas também um novo tipo étnico surgiu ali nas margens do Nilo. Uma das coisas que mais se cita quando fala sobre Egito é a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéops. Lembra que nos outros vídeos eu falei que quando você chega em Gizé, você até vê a Pirâmide do Meio de Quéfre, nós vamos ver esses detalhes. Parece ser maior, mas é porque a Pirâmide de Quéops é mais alta, mas está com o alicerce mais embaixo do solo. E quem falou sobre ela pela primeira vez? O pai da história, Heródoto, que tem até perdido um pouco de cartaz, já há um bom tempo. Heródoto é visto pelas universidades como alguém que era muito anarquista, vamos dizer, um sátiro, e que pegava muitas descrições de coisas que ele tinha visto, mas que na verdade só tinha ouvido e falado, como se fosse vivido pessoalmente por ele. Mas Heródoto é que fala sobre a Grande Pirâmide, que é, como eu falei, a de Quéops. Quéops é o nome grego e Khufu é o nome egípcio antigo.
Então, para a tradição antiga, a tradição esotérica, nós defendemos que ela seja mais antiga que o próprio Egito, por várias características que nós vamos ver de forma séria, como sempre é aqui no canal, e que vai levar vocês às suas próprias conclusões, que vocês podem mencionar nos comentários desse vídeo. Então, coisas que sempre destacam quando se fala sobre a Grande Pirâmide, nos vídeos de mistérios sensacionalistas e até em alguns livros clássicos como os de Erich von Däniken. Essas coisas tem em livros como Eram os Deuses Astronautas, que reforçam a ideia de que as próprias pirâmides foram feitas com a ajuda de um conhecimento alienígena ou mais antigo. Então, a sua altura, se multiplicada por 1 milhão, resulta na distância da Terra ao Sol. As faces das pirâmides, da pirâmide de Quéops, aponta para os verdadeiros pontos cardeais do planeta Terra, e ela é diferente de todas as outras pirâmides. Ela não só tem essas medidas com esse tom misterioso, tem muitas outras coisas. O número π é encontrado, etc. Mas vamos ver por que ela seria diferente das outras pirâmides. Aqui é quando nós tivemos a oportunidade de ir ao Vale de Gizé. Lá está, olha, a pirâmide do meio é a de Khéphren, que ainda tem parte do seu reboco, né, original. Aquela outra menor é a de Miquerinos e a Esfinge de Gizé. Vamos falar dessas estruturas. Então, a Grande Pirâmide, ela é diferente justamente por essa dificuldade da arquitetura dela. Nós mostramos essa mesma figura no vídeo sobre as estruturas que teriam sido encontradas abaixo da Grande Pirâmide, e falamos sobre cada uma delas. Então, veja que essa pirâmide tem a entrada original aqui, aí vai para um local que não tem saída, sobe aqui para o que seria o grande salão. Dentro existem então salas e salões, galerias, dentro do próprio corpo da pirâmide. Atentem para isso. Então veja o grau de dificuldade que é fazer uma pirâmide desse tipo, porque você tem que ter todo o projeto já feito. Então você vai colocando as pedras aqui para poder deixar o solo desse túnel, né, desse corredor. Depois você coloca essas pedras aqui, já imaginando aí faz essa parte. Então não é só colocar pedra sobre pedra. Aqui envolve um conhecimento extremamente raro nas outras construções como um todo das dinastias mais próximas de nós, do povo egípcio. Então, memorizem o interior desta pirâmide e como ela é complexa de se construir. Vejam a diferença da pirâmide de Khéphren, que vai exemplificar o que eu quero dizer. A pirâmide de Khéphren é aquela que eu mostrei só com um pedacinho do reboco, que parece ser a mais alta. Então, você veja que para construir essa pirâmide é muito mais simples, porque uma vez você fazendo aqui as aberturas que você quer e construindo a pirâmide pedra sobre pedra, você já planejou primeiro cavar o que você queria, você fez no próprio solo a galeria e onde ficaria o rei, e posteriormente você vai muito mais fácil construindo. Então aqui exigia um conhecimento mais raso, menor, embora essa pirâmide seria a segunda construída. Primeiro Quéops, pela arqueologia oficial, depois Khéphren. Me parece que aos olhos da tradição antiga, os egípcios já teriam encontrado a pirâmide de Quéops, reaproveitado, e ela então serviu como modelo para se fazer as pirâmides de Khéphren e de Miquerinos. Só que eles não detinham o conhecimento. O conhecimento foi perdido depois
de algumas dinastias, sobretudo de povos invasores, né? Aquela genética herdada pelos reis divinos da primeira dinastia já não existia nas classes poderosas, porque os novos faraós eram de povos invasores. Por exemplo, Ramsés não era da linhagem divina, ele era um núbio invasor que se tornou rei. Então há de se considerar isso. Aqui está a pirâmide de Khafre como ela deveria ser no ano 2490 a.C., com todo o seu reboco, né, sendo preenchido aqui, e tendo sobre a ponta lá sua pedra de bem, que é essa pirâmidezinha que ficava aqui reluzente. Então ela deveria ser quase um farol, né, que brilhava no sol. A maioria, como eu já disse, desse reboco foi retirado pelos muçulmanos quando eles dominaram a região, e foram grandes destruidores, né, de muita coisa. Então eles aproveitaram o reboco para fazer muita coisa que ainda está lá ativa no Cairo, na cidade do Cairo. Então, voltando aqui, está a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops. Veja o que ela se caracteriza: ela não tem reboco, ela não tem pinturas no seu interior, diferente de todas as outras construções, e ela falta também a sua pedra de bem. Aqui é muito visível, hoje tem um para-raio no lugar. Aqui uma foto vista de cima, então você vê que falta algo preencher esse espaço, verdadeiramente preencher esse espaço. Com o tempo e alguns terremotos, a pirâmide nunca cedeu, mas o topo, né, as pedras dançaram, né, com o sacolejado do terremoto, mas a pirâmide continua firme. Então aqui estão as pirâmides de Gizé, numa angulação aqui na foto que faz parecer com que a grande pirâmide aqui, ó, faltando a ponta, seja bem menor. Aqui a de Khafre e a de Miquerinos e a das rainhas. A de Miquerinos, ela chegou a ser tentada a ser destruída. Um sheik árabe, né, dos muçulmanos que invadiram, achou que as pirâmides seriam obras demoníacas e mandou a ordem para a de Miquerinos ser destruída. Então ela tem uma cicatriz que, após mais de 2 décadas, cerca de 23, 25 anos, tentando tirar pedras, ele desistiu, mas deixou uma cicatriz de onde as pedras foram retiradas. Bom, aqui então está um dos grandes símbolos do Egito, né, e o monumento mais misterioso, talvez, da humanidade. Veja lá mais uma vez a pirâmide de Khafre com seu reboco. E aqui está a esfinge, né, com as suas misteriosas linhas, que alguns arqueólogos falam que foi o vento, outros que foram água realmente, né, no momento em que essa região era extremamente rica em vida, né, e tinha uma floresta tropical que virou um pântano, que virou um lago ou um mar, e aqui se corria a água. Então isso faria com que a esfinge fosse muito mais antiga do que a própria civilização egípcia. Mas a esfinge foi atribuído a relação a Tutmés I. Tutmés I, estamos falando aí da 18ª dinastia, seria dele o rosto na esfinge, mas ele teria sonhado que a esfinge chegava para ele e pedia para ser desenterrada. E em troca disso, ele seria o rei, o próximo faraó. Isso seria muito difícil, porque Tutmés era o terceiro filho do rei que havia morrido. Então seu pai, seu irmão mais velho é que seria o faraó. Ambos morreram em batalha, e Tutmés terminou sendo aquele que se tornou Tutmés I, acabou sendo o faraó, como a esfinge havia prometido em sonho, porque ele a desenterrou. E não fez só isso, ele registrou
que foi ele que desenterrou através de sonho e tudo mais. Isso está registrado justamente nesta pedra aqui, ó, que também foi desenterrada. A esfinge, quando foi descoberta agora, né, pela civilização moderna, ela estava praticamente só a cabeça do lado de fora, o resto estava tudo enterrado. Então, quando desenterraram, a pedra já estava lá dizendo que a esfinge já existia e Tutmés tinha sonhado com ela e a profecia dela havia sido cumprida. Uma coisa extremamente interessante é a desproporção que a cabeça da esfinge tem em relação ao seu corpo de leão. Não vamos imaginar um outro animal, porque não há dúvidas, é bem leonina mesmo. E essa desproporção teria sido feita porque outrora aqui teria uma grande cabeça de leão. Já vi na internet uma cabeça de chacal, né, com aquelas orelhas do deus Totem, mas o que se fala é que não foi nem a primeira vez que o rosto de um homem foi esculpido. Então já teria havido várias destruições consecutivas da cabeça do leão, fazendo com que a cabeça que fosse colocada, ou não retirada, mas esculpida na própria pedra, fosse ficando cada vez menor. Então, sendo essa a de Tutmés a última, estaria explicada a desproporção, né? A pedra foi perdendo camadas a cada vez que foi esculpida. Então, uma vez aqui teve uma cabeça de leão proporcional ao seu corpo. Já falamos também sobre, nos vídeos anteriores, sobre a questão que se defende que a própria esfinge tenha alas, né? Tem salas escondidas, reentrâncias aí, e com seus próprios misteriosos corredores subterrâneos. A arqueologia, como já citei no outro vídeo, abomina essa possibilidade, mas é muito falado na tradição antiga. Aqui está uma foto de outro ponto misterioso da esfinge, que citei no outro vídeo, que seria abaixo do ouvido, né, essa entrada. Isso aqui não é permitido se visitar e não é fácil de se estudar. Falei no vídeo anterior sobre essa abertura que nas fotos mais antigas você vê que tinha uma abertura realmente, e que se fala que talvez fosse para um cocar que se colocava nas situações festivas, mas hoje ficou com essa aparência misteriosa, né? Foi fechado ali e pouco é citado, pouco é fotografado, mas ele está lá. Já vi fotos antigas também, lá da década de 30, 40, com um homem muçulmano aqui pela metade, como se estivesse entrando. Já vi essa situação. Vocês podem até achar essa foto na internet. Aqui nós estamos um pouco mais distantes do Vale de Gizé, mas aqui estamos em Saqqara. E Saqqara, por si só, já é um lugar muito misterioso, que hoje ainda se descobre muitas coisas mesmo. Quando tive a oportunidade de estar lá, visitar, lembro que estava tendo uma expedição alemã que estava acabando de encontrar guerreiros do exército de Xerxes. Eles teriam sido sepultados depois de uma batalha e estavam encontrando lá eles com suas vestes, armas, etc. Mas em Saqqara você terá essa oportunidade de visitar o Serapeum. É um local gigantesco, cheio de túneis, labirintos e pedras megalíticas. Então você veja que, inclusive, assim, a mitologia oficial fala que esses sarcófagos, que não tem nem como entrar aqui, veja o tamanho de um homem, né? E como os antigos conseguiram transportar até aqui. Eles defendem que era para colocar aqui dentro touros sagrados mumificados. Bom, não se sabe se realmente era isso, porque eles foram encontrados lacrados e sem nada dentro.
os primeiros que descobriram até dinamitaram dessas tumbas aqui, desses sarcófagos, e nada encontraram. Aqui também temos os colossos de Menon, tudo que sobrou de um grande templo, provavelmente Tutmés III, e foram os sucessivos terremotos que destruíram. Essas estátuas se destacaram nos nossos tempos, é citado até no livro A Morte sobre o Nilo, de Agatha Christie, a visita à estátua que canta. Muito bem. A estátua que canta seria justamente esses colossos de Menon, que o vento bateria nelas e elas falariam, saltariam um som parecido com a voz. Mas, então, alguns, em tempos mais modernos, diziam que era o espírito da mãe de Menon, um guerreiro que morreu em batalha, e que o que se ouvia vindo das estátuas era justamente ela chamando Menon, Menon. E que devido a isso, alguém resolveu tapar os buracos e reentrâncias das estátuas para que não fizesse mais o som. Esse foi Herodes II, que tentou fazer com êxito, e as estátuas nunca mais fizeram esse som. É muito interessante como os rostos ficaram totalmente destruídos, mas nas laterais dela tem alguns ali sobre a base, tem muitos hieróglifos e cartuchos que podem ser atribuídos a Tutmés III. O problema das questões egípcias é que eles escreviam em cima de coisas que estavam já lá, entendeu? Eles reaproveitavam muitas coisas. Um outro ponto clássico no realismo fantástico e nos sites aí de mistérios é o Templo de Dendera, porque ele mostra essas estruturas que parecem verdadeiras lâmpadas ligadas por fios a algum tipo de máquina, e até com esses isolantes que parecem muitos isolantes dos nossos aparelhos elétricos, né, de postes e de estações de energia, e que resolveria, se uma vez tivesse sido existente naquela época, o grande problema das pinturas minuciosas das tumbas do Vale dos Reis, por exemplo, né, que não há resquícios de fuligem para dizer que foram pintadas com chamas, e não há como explicar. Os espelhos da época, se fossem para refletir a luz do sol um a um até entrar, não tinham essa capacidade. Os espelhos eram feitos de prata, né, como parecidos bacias de prata, e a luminosidade era muito menor do que os nossos espelhos de hoje. Bom, a arqueologia fala que isso aqui na verdade são as flores de lótus. A serpente seria a questão do cheiro delas, né, e que estava se espalhando através dessa figuração. Mas o que eu sempre percebi que coloca um pouco essa explicação em xeque são essas estruturas, por exemplo, com essa mão, essa cabeça, essa mão, essa daqui, essas estruturas que parecem realmente apoiar algo. Elas não parecem estar ali, sabe, apenas tocando a ponta do cheiro, né, da flor. Elas parecem realmente apoiar alguma coisa sólida. Foi feito inclusive uma réplica dessa, claro, não colocando uma cobra, mas colocando um filamento, e ela acendeu nesse formato aí. Então aqui estão mais detalhes sobre as lâmpadas de Dendera. Veja que as que eu mostrei a vocês na outra página são todas diferentes umas das outras, então estão muito presentes, né? Aqui também a gente vê mais uma situação que parece apoiar um lado do outro, mostrando uma transparência daqui, né, como se fossem os vidros das nossas lâmpadas. Aqui estruturas que realmente estão apoiando, né, alguma coisa que até isola a cabeça.
Então me parece uma coisa bem sólida isso aqui, diferente de ser apenas o perfume das plantas, das rosas. Aqui uma outra sala com as lâmpadas, aquelas primeiras que mostrei. Como você veja, era um local fechado, talvez onde se guardasse uma delas. Ok? Isso é para vocês terem uma noção de como é dentro do templo. Aqui nós vamos para outro templo, o templo de Ábidos, que tem essas curiosas figuras, né? Esses hieróglifos raros, intraduzíveis, nunca se traduziu. E aqui, para muitos, ele mostra visões do futuro ou estruturas que os egípcios teriam conhecido ou visto de alguma forma. Esse seria um helicóptero. Então você vê aqui as hélices, a cabine e a cauda. Essa outra aqui, ou essa que é essa daqui, seria um tanque de guerra. Essa que foi feita graficamente, essa é a foto real, essa foi feita graficamente, está um pouco diferente por isso, mas a original é até muito mais parecida com o nosso tanque de guerra. E aqui até uma nave espacial digna de qualquer filme de ficção científica. Então, o que a arqueologia fala? A arqueologia fala que para que isso aqui fossem estruturas, a arqueologia pergunta porque somente há uma vez em todos os templos egípcios esses hieróglifos. Eles não são encontrados em nenhuma outra parte. Por quê? Outra coisa é, veja onde ele está. Ele não está no centro de uma grande parede ou de um grande salão referenciado. Ele está num cantinho do teto. Num cantinho aqui. O que para a arqueologia soou com pouca importância para os egípcios antigos. Sabe qual é a interpretação da arqueologia oficial para essas figuras? É justamente o que eu falei para vocês anteriormente lá nos Colossos de Menon, que muitas vezes um templo era reaproveitado. Então ele já existia, por exemplo, há 100 anos. Aí vinha um novo faraó, novos sacerdotes e faziam uma nova camada sobre os hieróglifos que já existiam. Com o tempo, caía parte desses hieróglifos, como a gente vê aqui, ó, que caiu. Então, caindo, ficaria um pedaço do que era mais novo com o pedaço mais antigo, formando hieróglifos que eles não sabem o significado e que poderia nos parecer essas estruturas do futuro. E aí, o que é que vocês acharam dessa explicação? É uma explicação difícil, né? Difícil de engolir. Mas eles são os especialistas. É o que mais tem no mundo hoje, é especialista. Aqui o pássaro de Saqqara. Observem esse pássaro. Ele também já foi reproduzido para ver se tinha aerodinâmica de voo e uma réplica dele voou, claro que com algo para impulsionar, né, com um motor. E o que chama a atenção é que os outros pássaros, isso aqui seria um brinquedo, para a arqueologia oficial isso seria um brinquedo egípcio, de uma criança egípcia. Só que o que fala mais alto é esse formato de cauda, bem típico de um avião ou de uma aeronave, né, como entendemos. Então seria realmente uma estrutura que tinha capacidade de voar e de se até controlar se tivesse o leme aqui, mas os outros pássaros produzidos e encontrados, eles tinham a cauda plana e não, ou seja, vertical e não horizontal como está aqui. Então o pássaro de Saqqara é uma dessas coisas que não deveria estar lá, a zooparte, né, que chamam, né, objetos que estão fora do seu tempo. Já fizemos um vídeo sobre isso, já fizemos um vídeo exclusivo sobre o pássaro de Saqqara também. E sobre as maldições? As maldições que nós vemos às vezes alguns vídeos, nós até fizemos algumas maldições, na sua maioria das vezes são interpretadas, aliás, toda vez pela arqueologia oficial, como no contexto mitológico, no contexto
divino, mitológico, imaginado pelos sacerdotes no Egito Antigo. Então, como é que é? Existia o faraó, que era considerado um deus, né, na terra. Existiam deuses no além, que eram a favor dele, e existiam deuses que eram inimigos dele. Então, quando um faraó era sepultado, era tão bem feito e tão sagrado que supostamente os antigos egípcios não imaginavam, principalmente ali nas primeiras dinastias, nas primeiras tumbas, que viesse depois os ladrões de túmulos, né? Claro que eles conheceram nas dinastias posteriores que túmulos muito antigos estavam sendo saqueados e aí começaram a fazer passagens falsas, túmulos falsos, etc. Mas na sua maioria a mensagem da maldição, que quando você chega lá e vê na parede, não é destinada ao ser humano, aos pobres mortais, e sim aos deuses inimigos que queriam muitas vezes atrapalhar a vida pós-morte do faraó morto. Então se pode encontrar, por exemplo, uma mensagem como essa: a morte golpeará com seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó. Mas essa mensagem seria a um deus maligno que era inimigo do faraó e que iria perturbar o seu repouso. Uma dessas maldições, nós fizemos um vídeo que é um dos meus preferidos em todo esse tempo de canal, aí já vão 10 anos, que é a trombeta de Tutankhamon. Eles acharam na tumba vários, né, o Carter achou vários utensílios, vários instrumentos que estavam funcionando. Então um deles foi essa trombeta, que teria uma maldição, que toda vez que é tocada, coisas ruins acontecem. Vale a pena vocês conferirem o vídeo exclusivo nosso, da nossa pesquisa, sobre a trombeta de Tutankhamon, que está no playlist da arqueologia do nosso canal. A outra também, outro personagem de destaque aí é a múmia perdida. Esse imperador aí, né, está se referindo a Dom Pedro II, que comprou, era um homem muito culto, tem fotos inclusive no Vale de Gizé, e que comprou alguns artefatos egípcios, sobretudo algumas múmias. Essa era uma múmia que era uma companhia favorita do imperador, com a qual ele se dividia segredos, conversava, etc. Então vale a pena você ver o vídeo do imperador e da múmia, conhecida como Carina. Uma múmia bem diferente. Vocês estão vendo por essa foto que ela não tem os braços cruzados sobre o peito. É muito raro uma múmia ter os braços estendidos ao lado. Isso tem um significado velado e antigo. A outra figura misteriosa do Egito é o próprio Akhenaton, né? Akhenaton teria sido uma figura divina e que entrou para a história da nossa civilização, independente da civilização egípcia, e teria em seu sangue, sim, aquela genética dos reis divinos. Akhenaton era representado dessa forma, uma forma bem diferente dos outros faraós que se mostravam fortes, né, perfeitos. Akhenaton teria alguma deformidade, encontrada também em outros parentes seus próximos, e que em sua história, por si só, ele se destacava por ser um espírito muito elevado. Alguns sites até falam que Akhenaton teria essas características por ter a linhagem divina que falamos, ou seja, a linhagem desses que tinham o crânio mais alongado, e por isso essa aparência extremamente diferente das outras estátuas egípcias que vocês já viram. Temos um vídeo também somente sobre Akhenaton. Também é um dos vídeos mais belos que eu acho que o canal já apresentou, porque a própria história de Akhenaton é belíssima, a sua sensibilidade, a sua entrega por um mundo de paz, onde as pessoas podiam se tolerar e viver
em amor, numa época que já despontava tanta violência no Egito que estava em decadência, né? Então, para a tradição antiga, Akhenaton era uma alma imaculada, pura, entrou para a nossa história moderna, como eu falei, como o primeiro monoteísta. Então, teria Akhenaton trocado toda aquela riqueza de deuses por o monoteísmo, né? A adoração a um único Deus. Escreveu um livro também da tradição antiga chamado A Vós Confio, que vocês podem encontrar facilmente na internet. Akhenaton foi traído por um de seus oficiais, porque uma vez que ele tinha abolido todos os deuses do politeísmo, os sacerdotes ficaram revoltados, né? Eles perderam o emprego deles, vamos dizer assim, ou todo o poder social que tinham, né? De influência. Então ele mandou fazer uma cidade, Amarna, para esse Deus único, mas sofreu um golpe terrível. Então seus seguidores foram assassinados, Amarna foi destruída, todas as imagens, estátuas e hieróglifos que tinham sua face ou seu nome também, houve uma grande tentativa de ser destruído. Esse que a gente apresenta a vocês é um dos poucos que foram encontrados e com certeza deixados por algum desleixo ou acidente, porque a ideia era apagar Akhenaton da história. E diz então um papiro antigo, né, que eu sempre cito quando falo de Akhenaton, que diz que naquela noite do grande massacre, para que se voltasse o politeísmo no Egito, o faraó, profundamente entristecido, entregou-se a um poder antigo e esquecido, e ele foi elevado, porque houve sublimes mãos que de fato o elevaram. Até hoje existe muita controvérsia se foi encontrado ou não o túmulo de Akhenaton. Os próprios arqueólogos, hoje existe uma grande tendência a dizer que não teria sido. Nós da tradição antiga sabemos que jamais será encontrado, porque ele nunca foi feito como múmia, nunca foi mumificado, mas sim elevado. Uma outra grande figura que não pode faltar, né, dentre esses personagens misteriosos do Egito é Imhotep. Imhotep foi esse que o grande criador, construtor, sábio matemático, sociólogo, que chegou no Egito, fez as pirâmides, ensinou tudo que sabia e foi embora. Então aqui é Saqqara, a pirâmide, né, que você encontra em Saqqara e que teria sido construída por Imhotep. Então Imhotep, ele é tão importante que ele é comparado, se diz que ele seria o próprio Deus Thoth em forma de homem personificado, e que teria ido embora do Egito para ser também reconhecido em outras civilizações, nos misteriosos sábios, personagens de outras culturas, como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, né, que nos deixou o seu ensinamento, e o próprio deus Mercúrio, né, da antiguidade. Então, uma figura que por onde passou foi praticamente eternizado e tornado divino. Um dos pontos também que não podemos deixar de falar quando falamos dos mistérios do Egito é o caso do papiro Thule. O papiro Thule original foi achado no Egito e hoje está nos arquivos do Vaticano, foi adquirido pelo Vaticano. E o que é que diz então sobre ele? A presente transcrição é uma parte dos anais reais da época de Tutmés ou Tutmoses III, então algo aí entre 1504 e 1450 a.C. Então, esse original está em péssimo estado. Falta o começo e o fim. A escrita já está apagada bastante pelo tempo, tem lacunas, né? E foi aqui reproduzido para vocês. Então a gente trouxe esse conjunto do papiro, a parte conservada e talvez a mais interessante.
Vamos aí deixar para que vocês julguem o seu conteúdo. Então está lá, no 22º ano, no 3º mês do inverno, na 6ª hora do dia, isso foi anotado lá no Egito Antigo, né? Os escribas da Casa da Vida descobriram que era uma bola de fogo que vinha do céu. Se bem que ela não possuísse cabeça, o sopro de sua boca tinha um odor fétido. Seu corpo, uma vara, cerca de 5 metros de comprimento e 1 de largura. Não emitia nenhum som, portanto, para aquele povo não falava. Seus corações então estremeceram e lançaram-se à terra de bruços. Eles foram ter com o rei, para lhe relatar. Os sacerdotes então foram falar com o rei, com o faraó. Então, sua majestade ordenou, foi examinado, tudo quanto foi escrito na Casa da Vida. Sua majestade meditou acerca do que chegara. Ora, após alguns dias se passarem essas coisas, eis que elas foram mais numerosas que nunca. Elas brilhavam no céu mais do que o sol, até os limites de 4 pilares do firmamento. Poderosa era a posição das bolas de fogo. A armada do rei as observava e o rei encontrava-se no meio dela. Era após a refeição da noite. Sobre elas, as bolas de fogo, se elevaram mais alto em direção ao sul. Peixes e voláteis caíram do céu. Era uma maravilha jamais vista desde a fundação deste país. Ela pediu à sua majestade que usasse incenso para apaziguar a terra, o que chegou no livro da Casa da Vida, a fim que se guarde a lembrança na eternidade. Então vocês vejam aí que o papiro Thule é considerado pela maioria dos estudiosos do realismo fantástico como a descrição de um encontro ufológico, de um contato, né, com o faraó e seu exército, com o povo egípcio, com esses ufonautas, né, já naquele tempo. Bom, algumas coisas dessas aqui a gente está refazendo nos novos livros. Já tivemos alguns livros lançados, vamos relançar os livros, um deles o Guia Turístico do Brasil Misterioso, com alguns mistérios do nosso país, né? E também o meu livro de ficção científica, que eu pretendo fazer os outros episódios. Então aproveito aqui para dizer a vocês que aguardem os novos livros que nós vamos divulgar lá no nosso site. O site esteve fora do ar, mas já voltou e vamos manter aí, trazendo para vocês esse conhecimento. Basicamente era isso por hoje. Eu agradeço e deixo com vocês aí os comentários para que a gente possa interagir e o que vocês acham dessas versões da arqueologia, da tradição antiga que nós trouxemos para vocês. Então foi isso, pessoal. E ainda podemos trazer sempre alguma coisa, né, sobre os mistérios egípcios. Eles são infinitos, são até os que a gente já lançou são merecedores, né, de a gente voltar a falar sobre o mesmo mistério, vendo a coisas mais atuais, trazendo para vocês. Está sempre aparecendo coisa nova sobre os mistérios da antiguidade, não só egípcios, mas também vamos falar sobre os outros temas aqui no que a gente traz para o detetive, sobretudo ufologia. Eu considero a ufologia batida no sentido de que a gente não tem tido novas grandes situações como abduções e novos casos que poderiam se tornar clássicos como antigamente, mas que eu avalio com um certo motivo para isso. Hoje, quem diria, né, quem está lançando mais informações sobre a ufologia é o Estado americano, quem diria? Então, vamos continuar com nossos estudos, sempre baseado em alguns livros, e agradeço a vocês. Até o próximo encontro. Um grande abraço.